Paz e graça, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Olha só para vocês verem que lugar maravilhoso que eu estou aqui, em meio à natureza. Uma das coisas mais belas que o nosso Deus nos deixou foi a natureza. E por isso eu escolhi esse local. Esse local em que eu estou aqui, está pegando só as flores aqui, mas é um parque muito grande. E esse parque chama-se Parque Ecológico, que fica na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo. Pederneiras é próximo a Bauru, né? Talvez vocês não tenham visto falar em Pederneiras, mas em Bauru sim, né? Então, nós estamos aqui em meio à natureza. Eu escolhi esse lugar para falar para vocês sobre o livro de Deus. Ou seja, o livro no singular ou o livro no plural? Corretamente é os livros de Deus. Um dos livros de Deus está aqui nas minhas mãos, que é a Bíblia Sagrada, o nosso manual de sobrevivência. E através da Bíblia Sagrada, a gente vai conhecer um outro livro. Um livro que não está fisicamente aqui comigo, mas está nas mãos do nosso Senhor, lá no céu, que é o livro da vida, onde é registrados os nossos atos, quer sejam bons, quer sejam maus. E eu vou começar aqui narrando a história bíblica para vocês, no capítulo 32 de Êxodo, certo? Nos conta que Moisés estava no Monte Sinai, conversando com Deus, e Deus ali escreveu com o seu próprio dedo, né, a lei dos 10 mandamentos, em tábuas de pedra, ok? Enquanto Moisés estava lá no monte, conversando com Deus, recebendo as instruções, Arão, seu irmão, estava lá embaixo, né, na parte baixa do monte, junto com as pessoas, e as pessoas começaram a reclamar que Moisés estava demorando muito e que eles precisavam adorar alguma coisa, algum Deus, né, Deus com D minúsculo, ok? Porque Deus com D maiúsculo é só o nosso grandioso Deus. Então Arão pediu que tirassem os pendentes, as argolas, os colares, e aí fizeram ali um bezerro de ouro, né? E começaram a adorar aquele bezerro. Moisés, então, ele chega, ele vê aquilo ali, ele fica furioso, ele quebra a tábua dos 10 mandamentos, né, tábuas de pedra, mas depois, Moisés, ele faz um pedido para Deus, né? Ele pede para que Deus risque o seu nome do livro da vida. Nossa, mas Moisés, será que eu teria coragem? Será que você teria coragem de pedir para Deus riscar o nosso nome? Mas veja bem, meus irmãos, Moisés foi um servo escolhido de Deus para conduzir o povo à salvação. Mas o povo era muito rebelde, como hoje continua sendo muito rebelde. Então eu vou ler, acompanhe comigo aí nas suas Bíblias, nos seus smartphones, ou seja, qual for a plataforma digital que você está. Ó, Êxodo capítulo 32, o verso 31 diz assim: Tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Mas só que tem um porém. Moisés pede a intercessão de Deus. Veja bem o que ele diz aqui no versículo 32. Moisés falando para Deus: Agora, pois, perdoa o seu pecado, né? Senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés disse isso para Deus. E Deus respondeu: Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este eu riscarei do meu livro. Veja bem, olha, aquele que pecar, todos nós somos pecadores, e aí? Mas quando você se converte do seu pecado, quando você pede perdão dos seus pecados, a palavra de Deus diz que seus pecados são apagados, e o Senhor não mais se lembra disso, ok? Veja bem, meus irmãos, Daniel também, ele teve uma visão, Daniel capítulo 12, certo? Ele teve uma visão sobre o final do mundo, ou seja, os finais dos tempos.
Em uma visão, Deus mostrou para Daniel o que aconteceria. Então vamos lá, meus irmãos. Daniel capítulo 12, né, ele vem falando daquele grande e terrível dia, para muitos, mas para muitos será um grande dia de alegria. Veja bem, Daniel capítulo 12, verso 1, lemos assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esses serão salvos. Aí o verso 2 de Daniel 12 diz assim: Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Veja bem, meus irmãos, aqui é uma condição, porque a porta da graça ainda ela está aberta, ok? Então, se você aceitar a Cristo hoje como único e suficiente Salvador da sua vida, se você ainda morrer hoje ou daqui a pouco, a nossa vida já está selada. Então nós vamos ressuscitar para a glória eterna ou para a perdição eterna. Que nós possamos ressuscitar para a glória eterna. Ou, se nós estivermos vivos aqui ainda, subirmos com o nosso Senhor nas nuvens dos céus. Aí veja bem, olha que Deus fala para Daniel em visão, no verso 4. Tu, porém, Daniel, encerras as palavras e sela o livro. Depois que o livro tiver selado, acabou, hein? Até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Bom, eu comecei lendo aqui Daniel, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Aí muitas pessoas devem estar perguntando, mas quem é esse Miguel? Olha, Miguel, se vocês for procurar no dicionário, ou entra aí no Google e clica lá o que significa Miguel na Bíblia, significa quem é como Deus. E quem é como Deus, somente é Deus. Então, Miguel é Deus. Agora, veja bem, meus irmãos. Aqui também vem falando sobre um salmo. Davi, ele escreveu a maioria dos salmos, não todos, né? Porque os salmos foram escritos por Davi, por Asaf, Moisés escreveu o Salmo 90, ok? Os filhos de Coré, né? Também escreveram salmos, mas a maioria dos salmos foi escrito por Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus. E Davi exalta a grandeza de Deus por sua existência. Veja bem o que Davi disse no Salmo 139, verso 16. Isso ele falou naquela época, mas serve para mim hoje e para você também. Imagina só, acompanhe comigo. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado quando nenhum deles ainda havia. Veja bem, meus irmãos, o que Davi quis dizer aqui era o seguinte: antes dele estar no ventre materno, no ventre da mãe dele, o Senhor já o conhecia e já estava ali anotando o seu nome no livro da vida. Mesma coisa, o nosso Deus nos conhece antes da gente estar no ventre da nossa mãe. Ele sabe tudo sobre nós, ele nos ama. Então vamos também retribuir esse amor ao nosso Deus. Meus irmãos, se você se considera um vencedor nesse mundo ou um derrotado, tem muita gente hoje, eu já me senti um derrotado no passado. Cheguei ao fundo do poço, mas
o Senhor estendeu as mãos para mim, segurou nas minhas mãos e me tirou do fundo do poço. Hoje, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas me considero um vencedor, porque eu entreguei a minha vida nas mãos do Pai amado, ok? Hoje eu tenho uma família bem estruturada, eu tenho uma vida bem estruturada, financeiramente, como eu falei, eu não tenho prata nem ouro, mas eu sou muito rico, eu sou milionário, porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração. Faça de Deus o único e o primeiro da sua vida. Então, como eu disse, agora a gente vai lá para Apocalipse. O apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Patmos, ok? E Deus ali então revela muitas coisas a João, né? Apocalipse, capítulo 3, verso 5, diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Jesus dizendo, e mais ainda, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Meus irmãos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nosso nome será lá anotado no livro da vida. Olha, o João Batista, que sou eu, ou você que está nos assistindo, ó, acabei de escrever o seu nome aqui no livro e vou interceder por você junto ao Pai. E jamais riscarei o seu nome do meu livro. Veja bem, Deus não risca mesmo. Quem risca somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós aceitamos a Deus, andamos nos caminhos do Senhor, e como o mundo oferece muitas ilusões, a gente cai, sai fora, vai para o mundo, vai para as baladas, vai fazer coisas erradas. Então Deus riscou riscou seu nome, riscou meu nome do livro da vida? Não, foi nós mesmos que apagamos, porque o Senhor disse, eu jamais riscarei. Então, continue firme na presença do Senhor, até que Ele volte, ou até que você passe pelo sono da morte, e seu nome jamais será riscado desse livro. Veja bem, meus irmãos, Apocalipse é um livro revelações, que traz muitas revelações. Tem muitas pessoas que têm medo de estudar o livro do Apocalipse, por causa de alguns filmes que saíram aí, distorcendo toda a palavra de Deus, como aquele filme Armagedon, contou um monte de mentira, assustou muitas pessoas, ok? Não, meus irmãos, não tenham medo de ler o livro de Apocalipse. Peça conhecimento a Deus que dá a todos, ok? E Apocalipse, o apóstolo João vem dizendo aqui, Apocalipse 13, 8, acompanhe comigo, aí nas suas Bíblias, nos seus celulares, nas suas plataformas digitais, aonde você estiver. Eu não sei aonde você está nesse momento, se você está dentro de um carro, se você está dentro de uma igreja, se você está dentro de uma casa, se você está dentro de uma prisão. Se você está dentro de uma prisão, meu irmão, quero dizer para você que Jesus te ama, porque Ele morreu por você. Entregue a sua vida a Ele, meu irmão, que você vai sair daí e vai se tornar um vaso de bênçãos na mão do Senhor, ok? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então aqui quando fala, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, aqui vem falando dos falsos profetas, das pessoas que contam mentiras para enganar as pessoas inocentes. Esses blasfemadores não herdarão o reino de Deus, a menos que se convertam. Se continuar no mesmo caminho, eles não farão parte da Nova Jerusalém, da Canaã, da terra que mana leite e mel, certo? E o apóstolo João, ele continua dizendo que um dos sete anjos em visão, ele diz assim, lhe mostra a grande prostituta, a besta, cheia de nomes e blasfêmias, a grande Babilônia. O que significa Babilônia, meus irmãos? Babilônia
significa confusão, certo? Então nós vivemos neste mundo, este mundo é uma Babilônia, certo? Aqui tem pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas decentes, que não merecem estar passando pelo sofrimento que está, por estar passando pelas angústias que está, certo? Mesmo os servos do Senhor estão aí passando por grandes tribulações, mas isso é passageiro, é passageiro. O Senhor está próximo de voltar. Então garanta o seu nome escrito no livro de Deus, o livro da vida. Veja bem, há um grande mistério, né? Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Se você for ler lá em Apocalipse 17, capítulo 17, você vai ter em mente tudo isso que eu estou falando, né? Apocalipse. Agora vamos para Apocalipse 17, verso 8, que diz assim: a besta que viste, presta bem atenção, hein? A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, né, desde a fundação do mundo. Né? Veja bem, então, meus irmãos, muita gente fala do falso profeta. Sim, o falso profeta, a besta, né? E o poder religioso. Qual é o maior poder religioso hoje? Vai se unir uma grande nação, que é a nação mais poderosa do mundo, certo? E vão querer fazer a união das igrejas, vão querer destruir esse mundo e que haja somente uma religião, certo? Então eu falo para vocês que estão me assistindo, estude esse livro aqui, ó, a Bíblia. Aqui revela tudo isso que eu estou falando, sem hipocrisia, porque a palavra de Deus, ela não é 99,9%, ela é 100%, ela é 1000%, ok? E continuamos no livro de Apocalipse, o livro Revelação. Aqui vem dizendo um pouquinho mais, né? Sobre os mortos, né? João, nessa visão, ele fala sobre os mortos. Apocalipse 20:12 diz assim: vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E olha só o restante do verso. Abriram-se os livros, certo? E abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas neste livro, segundo as suas obras, segundo aquilo que eu havia falado. O verso 13: deu o mar os mortos e o inferno também. O verso 14: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja bem, há duas mortes: a morte dos santos, que serão salvos, e a morte dos ímpios, que não aceitaram. Não aceitaram, gente, morreram como ímpios, não aceitaram a palavra de Deus, certo? Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Depois, os vivos que estiverem, quando Jesus voltar, aqueles também que creram na palavra de Deus e são servos de Deus, subirão para o encontro de Jesus nos ares. Os ímpios mortos ficarão e os vivos mortos serão destruídos também. Não agora, mas na segunda morte. Ok? Apocalipse, capítulo 21, João fala da cidade santa e da sua glória. E quem tem o direito de entrar nesta cidade? Veja bem, vou ler de novo. Apocalipse, capítulo 21, João fala da cidade santa e da sua glória. Quem tem o direito de entrar nessa cidade? Vamos ver. Não sou eu que vou responder. Eu apenas vou transmitir o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, verso 27, narrado por João. Escrito por João.
e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente quem estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Somente essas pessoas entrarão na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. E para concluir, Apocalipse 22:19, ele vem dizendo assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida. Será arriscado o seu nome. E da Cidade Santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Veja bem, muitas pessoas estão tentando mudar a palavra de Deus, ou então estão usando texto fora do contexto, que é um pretexto, certo? Não se acrescente nada à palavra de Deus, e nem tire nada da palavra de Deus. Eu vou ler novamente, Apocalipse 22:19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da Cidade Santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui que nós temos um livro aqui, que é o livro de Deus também. Está caindo as folhas, não tem problemas. Que é o livro de Deus também. A Bíblia Sagrada. Essa nos pertence. Hoje, no mundo inteiro, é difícil um lar que não tenha uma Bíblia. É o maior best-seller de todos os tempos, escritos em vários idiomas. Mas só que tem muitas pessoas que deixam esse livro fechado. A Bíblia fechada, ela se torna um livro comum, como qualquer outro livro. Você tem que examinar as Escrituras, ok? Então, que Deus abençoe cada um de vocês que estão me assistindo nesse momento, que Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares. Sei que muitas pessoas ainda não têm conhecimento da Bíblia, mas procura alguém temente a Deus, um servo verdadeiro e fiel, para te ensinar, meu irmão, a estudar a palavra de Deus, ok? Eu quero orar por você nesse momento e por mim. Feche os seus olhos. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho amado Jesus Cristo, muitíssimo obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de compartilhar mais um pouquinho da sua palavra com os nossos semelhantes que estão nos assistindo. Eu não sei, meu irmão, o que você está passando nesse momento. É só você e Deus quem sabe. Mas eu peço a Ti, meu Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, e que essa pessoa possa ter a luz do Espírito Santo na sua vida, e entregar a vida a Ti, meu Pai, para que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, e nunca mais se riscar. Tudo isso eu lhe agradeço, em nome e por amor do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém.